Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E hoje eu vou falar aqui mais umas pseudo-filosofias, né? Eu preciso parar com esse tique que eu tenho, mas enfim, né? O ser humano, né, como eu já disse, é o mais arrogante dos seres. E por que ele é tão arrogante? Porque ele é ignorante, né? Ele acha que ele é o centro do universo. Ele acha que nenhum outro ser vivo do planeta possui os atributos que ele. O que é uma grande mentira, né? A arrogância, ela vem da ignorância. Sempre, 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 sempre. Bom, não é o objeto da nosso vídeo hoje, mas vamos começar aqui porque eu não sou de ferro, né? Um dos atributos que o ser humano acha que só ele possui, a tal da inteligência. Mas antes da inteligência, para que exista a inteligência, tem que haver um outro atributo que é a senciência, né? O que é a senciência? A senciência é o ser vivo ele ter percepção do ambiente que o rodeia. Ele receber os estímulos, ele entender esses estímulos, ele ter noção de que ele faz parte ali de um ambiente. Isso é a senciência, né? Ele perceber o ambiente, ele receber os estímulos desse ambiente, ele receber inclusive os obstáculos que esse ambiente impõe à sobrevivência dele, né? Porque o ambiente, na natureza, ele tem essa função de impor obstáculos à sobrevivência para que os melhores apenas permaneçam e os seus descendentes. E a inteligência vem do quê? Dele perceber esses obstáculos, perceber esses óbices e criar estratégias de superar esses obstáculos para se manter vivo. Então, se aquele ser vivo, ele percebe o ambiente, se ele recebe os estímulos, se ele percebe o problema que esse ambiente coloca para ele, e ele desenvolve estratégias para superar, ele é senciente e ele é inteligente. Tá? A inteligência vai disso, de resolver um problema. Né? Nesse aspecto, todos os seres vivos são sencientes e são inteligentes. Então, uma bactéria, né? Tanto faz ser uma bactéria parasita, de vida livre, comensal, etc, etc. Se está tudo bem, ela percebe o ambiente através de estímulos químicos, né? Através da membrana dela. Se aquelas condições onde ela está de acordo, ela continua vivendo a vida dela, continua se procriando, né? Se algum elemento no ambiente entra e que vai colocar em risco a vida dela, ela se encista, ela cria uma forma de resistência, uma armadura chamada cisto. Ela hiberna dentro dessa armadura, é uma armadura mesmo, eu sabia o nome da substância que cria esse cisto, lembrei, mas é uma substância dura, impermeável, e ela fica ali. Quando aquele ambiente passa o perigo, quando ele volta a se tornar favorável, esse cisto se abre e a bactéria volta a se proliferar, né? Um pouco o que acontece quando a gente toma antibiótico. Muitas bactérias insistam, né? Viram cistos, porque aquele antibiótico deu um sinal negativo para ela, passou, daí a pouco elas voltam, né? Quando reincide a infecção de garganta, por exemplo. Né? Então, inteligentes e sencientes todos são. O que existem são diferentes tipos de inteligência, graus de inteligência. Tá? E nesse sentido, o ser humano tem uma inteligência que é única. E quando eu digo única, não significa necessariamente boa, melhor. Ela é única, e ainda bem, ou o planeta já estaria indo para já teria ido para as cucuias, porque indo ele está, né? A inteligência que o ser humano tem, que é diferente de qualquer outro ser vivo, é a inteligência de modificar o seu entorno. Os outros, eles percebem o entorno e superam as dificuldades que esse entorno lhes coloca, mas de modificar o entorno, de transformar, essa realmente eu acho que é exclusiva do ser humano. Né? Ou ele pega areia, vira vidro. Ele pega o petróleo e vira plástico. Quer dizer, isso é uma coisa que realmente ela é exclusiva nossa. Né? E dessa coisa do modificar, como ele tem essa capacidade, ele olha para o mundo e na maioria das vezes ele faz merda. Por quê? Ele acha que está tudo errado. Eu vou mudar isso aqui porque isso aqui está errado. A natureza, meus amigos, ela tem bilhões de anos de experiência de tentativas e erros. Né? A evolução é um grande cientista. Ele tenta, erra. Então, a maioria das coisas que nós temos aqui em torno são projetos que já foram testados exaustivamente ao longo dos milhões, bilhões de anos. E o ser humano chega e fala, não, isso aqui eu vou mudar porque não serve, né? Ele é arrogância, ele se coloca acima da evolução. Ele não tem 100 mil anos de experiência e ele quer mudar um projeto de bilhões de anos, né? Inclusive tem uma fábula que eu li no
livro do Monteiro Lobato, do Américo Pisca-Pisca, né? Acho que era o reformador da natureza. Era lá um caipira, né? Do universo do Monteiro Lobato, chapelão, o capinzinho aqui do lado. E esse Américo Pisca-Pisca punha defeito em tudo que a natureza fazia, tudo ele estava errado. E um dia ele falou para mim, tá vendo, por exemplo, aqui, essa abóbora, que é o tamanho dessa abóbora. E no entanto ela fica no chão, né? O caule dela é um filamento, né? Ela deveria estar numa árvore pelo tamanho dela. E a jabuticaba, desse tamanhozinho assim, ela deveria estar rastejando. E foi xingando, né? Era muito mal-humorado. Deitou lá, fazia acesso embaixo de uma jabuticabeira, e num dado momento ele acordou com uma jabuticaba caindo na testa dele. E aí ele pensou, nossa, e se eu tivesse mudado, e se fosse uma abóbora? E diz que desse dia em diante o Américo Pisca-Pisca nunca mais reclamou da natureza. Que bom seria se todo mundo tivesse essa percepção do pisca-pisca. Deixa como que tá. Mas não, o ser humano ele vai fuçando. Né? E essa coisa do mudar, uma coisa que sempre habitou o imaginário do ser humano, e hoje, né, isso é uma realidade, já há muito tempo é realidade, mas hoje é uma realidade mais específica, vamos dizer. Uma coisa que sempre habitou o imaginário do ser humano foi misturar as espécies, os híbridos. Né? O ser humano ele sempre teve essa coisa de querer misturar animais com outros animais, com pessoas. A coisa do híbrido, né? Sempre habitou o imaginário do ser humano. Se você pega as mitologias, a mitologia grega está cheio de híbridos, né? Tem lá o Minotauro, por exemplo. É o homem com a cabeça de touro. Tem muito ainda hoje, meu amigo. Aliás, cada vez mais tem homem com cabeça de touro aí. Mas é um outro tipo de híbrido esse, né? O centauro, que era aquele homem, né? Da cintura para cima, homem, cavalo para baixo. A medusa, uma das górgonas, né? Que ela tinha aquelas cobras na cabeça, ela petrificava as pessoas que olhavam para ela. O grifo era uma águia num corpo de leão, ou um leão. O corpo era de leão, a cabeça era de águia, tinha asas. O Pégaso, que era um cavalo alado, também é um outro tipo de híbrido. As sereias, se bem que assim, a sereia grega, né, não é aquela sereia, aquela peixe, o peixe é nórdica. Né? A sereia grega, eram mulheres aves, feias inclusive. Né? A tripulação do Ulisses, ele se amarrou no mastro e botou cera da tripulação para não cair na tentação do canto da sereia. Aquelas sereias eram mulheres aves, o que faz muito mais sentido, né? Uma vez que elas cantam. Mas também é um outro, né? Só que a sereia nórdica do peixe é muito mais gostosa. E além disso, né? Ainda na mitologia grega, os semideuses, eles eram híbridos. Eram resultado de um deus que deu uma catracada numa mortal. Fundamentalmente Zeus. 99% dos semideuses são filhos de Zeus. Zeus era o Fábio Júnior da época, né? Ele passava o rodo geral. E ele se disfarçava de ganso, Leda e o ganso. Ele afogava o ganso na Leda. Não sei quem nasceu dos aí. O Hércules era um semideus. O Jasão é um semideus. O Teseu era um semideus. Acho que a maioria daqueles argonautas, todos eram semideuses, né? O rapaz lá do Troia, o Aquiles era um semideus, né? Então eram híbridos, né? Então o ser humano sempre teve essa coisa do híbrido, né? No imaginário. A mitologia egípcia, que eu não conheço porra nenhuma, também, uma grande parte dos deuses egípcios, eles eram zoomórficos, né? Eles eram pessoas com cabeças de animal. Tinha lá o Anubis, que era o chacal, tinha o Tote, que acho que era o falcão. Não, o Horus era o falcão, o Ibis, que acho que era o Tote, mas quer dizer, eram zoomórficos, tinha essa coisa esse quimerismo, né? Sempre teve isso aí. E teve também, eu lembro na minha infância, um filme no cinema que foi A Ilha do Dr. Moreau, adaptado de um livro, né? Eu tinha 10, 11 anos na época, portanto o filme deve ser de 77, 78, e na época a censura era 14, e você não entrava. Né? Se a classificação para 14 é certo ou não importa. A classificação era para 14 e você não entrava, não adianta. Diferente de hoje que existe a lei, sendo ela justa ou não, mas ela não funciona de maneira nenhuma. E eu fiquei muito curioso daquilo, as pessoas comentavam. Eu fui na biblioteca, Sinha Junqueira, e eu peguei o livro, né? E eu li o livro.
Não lembro de detalhes, óbvio, eu tinha 11 anos, 10, hoje eu estou com quase 60, mas basicamente assim, um náufrago, né, ele chega lá numa ilha, e essa ilha tem lá um cientista meio doido, né, ele é bem acolhido e tudo, mas ele percebe que experimentos estão sendo conduzidos ali. Inicialmente, o que se deixa transparecer é que esses cientistas estariam pegando animais e tornando eles mais humanos, estariam humanizando animais, né? O que já é uma coisa terrível, né? Você humanizar um animal é maltratar. Só que mais para o final do livro, o terror se revela. Na verdade, era o contrário que o Dr. Moreau fazia. Ele pegava seres humanos e dava para eles qualidades animais. Ele estava bestificando humanos. Para a gente, humano, para mim na época, isso era terrível, né? Você dá propriedades humanas para animais, parece que até é um favor que você faz para eles. Não é, né? Mas você dá propriedades animalescas para o homem, parece que é um terror. E é onde o filme se foca na coisa do terror. Então, não vi esse filme ainda. Como eu lembrei disso, eu estou tentando baixar ele está baixando muito devagarzinho, vou ver, é o de 77, depois diz que teve uma regravação, não me interessa a regravação, mas ele, do Dr. Moreau, é essa coisa do misturar, do híbrido, da quimera. E mesmo, vamos pegar a mitologia moderna, né? O que é a mitologia moderna? São os quadrinhos, os super-heróis, né? O Stan Lee é o grande Esopo, né? La Fontaine, né? Você pega Homem-Aranha, né? A aranha picou, também é um híbrido. Dentro do universo do Homem-Aranha tem o Rino, tem o Lagarto, tem o Escorpião, nos Mutantes tem o Anjo, tem o Fera, né? Então é a coisa do híbrido mesmo, né? O Batman não é híbrido, o Batman é um homem, né? Que se veste de morcego, mas no universo DC tem um morcego humano, né? Não sei o que, Langstrom. Esse realmente é um cara, né? Na Marvel tem o Morbius, que também foi um cientista lá, que, enfim, ganhou características vampirescas de morcego. Então essa coisa do híbrido, né, sempre foi uma coisa muito presente, né, no imaginário humano. E na verdade, mesmo nós somos híbridos, né? Recentemente, em termos científicos, né, foi descoberto que todos nós, Homo sapiens, carregamos em diferentes porcentagens genes de Neandertal. Algumas etnias, os nórdicos, por exemplo, o norueguês, eles chegam a ter 6% de DNA Neandertal. Então nós somos híbridos também, né? Mas trazendo para a realidade, essa coisa do híbrido, né? Tirando lá os deuses, as quimeras, etc., o ser humano sempre fez isso. A partir do momento que ele desenvolveu a agricultura, que ele domesticou, que ele trouxe o vegetal para a porta da sua casa, e mesma coisa com a pecuária, ele domesticou o animal, ele faz as coisas do híbrido, né? O termo milho híbrido, desde que eu sou criança tinha propaganda na televisão, Cargill, milho híbrido, etc, etc. O que é o híbrido? Ele pega o milho, né? O milho original não tem nada a ver com esse de hoje, totalmente diferente, totalmente diferente. Inclusive o milho, acho que é uma planta que se o ser humano sumir do planeta, ele some junto. Ele foi tão modificado que ele não conseguiria mais se manter sozinho no planeta, de tão modificado que ele foi, né? Então, ele pegava variedades diferentes da mesma espécie. Não havia esse cruzamento interespécies, né? Ele pegava variedades diferentes de milho, cruzava, via o resultado que interessava mais para ele ia separando, ele ia selecionando o resultado melhor e jogava fora o que não interessava. Aquela variedade que era mais produtiva, que crescia mais rápido, etc. E a mesma coisa com os animais, né? Um gado leiteiro, ele ia cruzando, para chegar em vacas que produziam cada vez mais leite, em menos tempo, com menos custo, né? Então essa coisa da hibridização, ele sempre fez, né? Um híbrido que é muito famoso, entre espécies diferentes, mas muito próximas, né? A mula. A mula acho que é o híbrido mais famoso que existe. A mula é o rebento, não é? Do cavalo e do jumento, quer dizer, cavalo e jumento não, né, meu amigo? Do cavalo e da jumenta, né? Ou do jumento e da égua, né? Porque tanto o cavalo quanto o jumento, eles são espadas, né? E bota a espada nisso, meu amigo, bota a espada nisso, né? E geralmente, a mula, inclusive, ela é do jumento e a égua, né?
Pode acontecer de ser o contrário também, do cavalo e da jumenta, mas geralmente é o jumento e a égua que as pessoas põem para cruzar quando eles querem a mula. E por que a mula? A mula, ela congrega características úteis dos dois. Ela tem a força de um cavalo, que ela é maior, só que ela tem a resistência, né, de um jumento. O jumento resiste mais à seca, mais à falta d'água. Então a mula, ela tem essa resistência do jumento, tem a força do cavalo. Tá? E por que geralmente o jumento e a égua? O jumento ele é menor do que a espécie do cavalo, né? Quando você tenta fazer esses híbridos, o ideal é que você pegue o macho menor com a fêmea maior. Porque o embrião, o feto, vai ser um intermediário entre um e outro, né? Então, se a fêmea do cavalo vai gerar um feto intermediário entre o do jumento, que é pequeno, e o dela, né, ela vai gerar bem. Não vai ter problemas de espaço ali dentro. Se fizesse o contrário, um cavalo fecundando uma jumenta, esse intermediário dos dois seria maior, na média, do que o jumentinho. Poderia ter problemas no parto dessa égua. Então, geralmente, o que se faz é isso. Pega lá o jumento, né? Fecunda e nasce ali a mula. É um híbrido dos mais famosos. Existem vários outros. Tem o tal do ligre, que é o leão com tigre, que é um leão muito bonito, inclusive. Existem aí esses híbridos, tá? Mas geralmente assim, mesma coisa. O leão e a tigresa, né? O tigre é uma espécie maior do que o leão, né? Por exemplo, vamos supor que se você quisesse criar uma verdadeira máquina de guerra. Misturar um pincher com um pitbull. Mas pincher? O pincher, meus amigos, se você pegar as ocorrências de ataque de cachorro, o pincher, ele é o campeão. Ele é o cachorro que mais ataca as pessoas. Mas, não, o pitbull, o pincher ele é nervoso, ele ataca por qualquer coisa. Você já deve ter sido atacado por pincher alguma vez, ele latiu, né? Só que você dá um bico naquela desgraça, você joga ele na parede, né? Ao passo que se você um dia for atacado por um pitbull, você nunca vai esquecer, né? Então o pincher, em relação à ocorrência, né, ser mal-humorado, querer atacar os outros, ele é muito mais que o pitbull. Só que o pitbull tem todo aquele aparato, né? Então, imagina misturar os dois, você cria um pitbull com o humor do pincher. Meu amigo, vai ser mais perigoso da natureza. Nesse caso, teria que fazer o quê? Você pega um pincher, macho, põe lá um banquinho, uma escadinha, para ele na pitbull, né? Com cuidado para ele não sumir lá dentro, para não escorregar tudo, né? E aí, vai lá gerar, enfim, né? O contrário já não daria muito certo. Imagina um pitbull macho catando uma cadelinha pincher, né? Das duas, uma. Ou ele arrebentaria com essa cadelinha, ou ela seria a cadelinha mais feliz do mundo, né? E o curioso, né? Isso não foi improviso. Essa piada eu contava em sala de aula, há 10, 12 anos atrás, né? Que ela seria ou estraçalhada ou a mais feliz do mundo. E a menina ria, entendia, hoje seria impraticável em sala de aula. Aliás, eu sou impraticável em sala de aula. Eu não suportaria mais ficar em sala de aula. A maioria ou não entenderia, ou então se ofenderia, me cancelaria, tá? Mas a coisa do híbrido é meio por aí, tá? E por que eu estou falando tanto essa coisa do híbrido? Hoje, meu amigo, eu vou acabar com isso aqui, né? Hoje, assim, na mitologia grega ainda tinha lá, por exemplo, o deus Pan, que era bode, homem e bode, né? Aquela coisa do macho, do fedido, e ele passava o rodo geral nas ninfas, né? A mulher gosta do cheiro do macho, do cara peludo, né? E o Pan tinha isso também. Então, a coisa e por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano, né? E hoje o ser humano ele cria híbridos através do transgênico, né? Os alimentos transgênicos. Aí ele já insere genes de um no outro, né? Um dia eu quero até tratar desse assunto mais a fundo, um assunto que eu gosto, né, das possibilidades. Mas não vai ser hoje. Vou acabar com isso aqui. Vou dar uma enxaguadinha nela na pia. E finalmente eu vou revelar o porquê tanto disso que eu falei de híbrido, etc, etc, etc. Porque eu vou mostrar para vocês hoje aqui um dos híbridos mais bizarros, mais aterradores que o ser humano já criou. Cerveja de vinho. Isso aqui, meu amigo, é um despautério, né? Isso aqui é pior do que qualquer quimera que alguém pôde, né? Vamos colocar ele aqui,
ganhei, vou tomar assim, ganhei do Carlos Eduardo de novo, gentil Carlos Eduardo, e vou tomar aqui, e essa vai ser a segunda vez que eu vou tomar esse híbrido, né, que a gente não sabe se é uma coisa ou outra. Chopp de vinho, olha lá, coisa pavorosa. A primeira vez foi lá para 2010, 2012, na escola. A escola, meus amigos, olha lá, uma espuminha mais ou menos, acho que é 5% de álcool. Tem cheiro de uva, né? Aliás, tem cheiro de tangue de uva. É um suco de uva. É um suco de uva, não tem gosto de cerveja. É bebida pra mulherzinha, a mulher gosta. Se o cara vai sair, quer dar uma, né? Deixar a mulher alta pra a primeira vez, dar uma maciada na carne, igual se faz com peru, né? Talvez seja o ideal. A mulher vai tomar, vai achar que não tem álcool, daqui a pouco ela tá piruletinha, né? E aí fica mais gostosa, a coisa fica mais gostosa. Primeira vez que eu tomei isso aqui foi na escola, 2010, 2012. A escola, meu amigo, já foi um ambiente, não vou nem entrar no aspecto pedagógico não, porque aí eu até já me deprimo. Mas já foi um ambiente onde, em momentos em que não tinha aluno, conselhos de classe, reuniões pedagógicas, ou mesmo encerramento de ano, se podia fazer uma confraternização. Juntava lá, se a escola tivesse dinheiro, ela bancava muitas vezes a comida, se não tivesse, fazia uma vaquinha, cada um dava um tanto, e se fazia lá um almoço, alguma coisa assim, cada um levava a sua bebida, né? As pessoas levavam cerveja, tomavam ali, não tinha nada demais. Mas festa junina, às vezes, tinha quentão, eu tomei muito quentão em escola. Hoje isso seria impraticável, infelizmente, tá? Hoje ficou um ambiente muito chato, muito vigiado, né? Talvez tenha escolas que até abram espaço para essas confraternizações, mas se alguém tira uma foto de um professor tomando um copo de chopp numa confraternização um dia que não tem aluno, que não tem nada, e coloca na porra da internet, rolam cabeças, né? Rola o diretor, rola o professor, exonera. Então, hoje a escola está um ambiente chato, como o mundo, aliás, mas já foi um ambiente um pouquinho melhor. E lá pelos idos de 2000, acho que 10 ou 12, trabalhei com uma professora, muito louco, destrambelhada. Tenho amizade com ela até hoje. Aposentou, etc, etc, etc. Para preservar o anonimato dela, e também para não deixá-la sem o nome aqui, né? Vamos chamá-la, vamos dizer, de Sônia. Por que Sônia? Eu estava ouvindo uma coletânea de rock dos 80 aqui agora há pouquinho, antes de gravar esse vídeo, e estava lá o Léo Jaime, né, cantando a música Sônia. Sônia, não fica me excitando que eu estou de sunga. Sônia, não arma a tenda agora que nós vamos embora. Então, que seja Sônia, não é, né? Mas que seja Sônia, só para ela ter um rosto aqui e eu não revelar o rosto real dela ali. Uma professora das antigas, formação muito sólida, uma professora que, por exemplo, se fosse de português, não era, pelo contrário, era uma área bem oposta, mas se fosse de português, seria uma professora que saberia grego e latim, né? Das antigas mesmo, né? Só que assim, totalmente destrambelhada, não no mau sentido, sem papas na língua. Fala coisas que hoje em dia as pessoas dizem, é preconceituosa, é racista, é homofóbica. Não é. Pelo contrário, é aquela pessoa que se alguém está precisando de ajuda, ela é a primeira que vai socorrer. Mas fala lá as merdas dela, não é por mal, né? É um tipo de pessoa assim que não ofende ninguém, né? Apesar de, né? Enfim. E um belo dia estava lá, acho que um planejamento, aquela coisa toda, acho que 2010 ou 12, já era uma área de transição, né, onde esse tipo de vigilância já estava começando, 2014, me veio essa data na cabeça agora, 2014, já era uma área de transição, onde essa vigilância já estava maior, né, e estava lá no planejamento, alguma coisa assim, tinha uma mesa posta, com um monte de comida, que se tem uma coisa que o professor gosta é de comer, e do nada, sem avisar, sem falar com o diretor, sem comunicar, tomar um chopinho, né, de vinho. Essa Sônia, ela chega com 2 barris de chopp, do nada, com a chopeira, com gelo, um de 30 litros, do normal, e um outro de 10. Opa, virou aqui. E um outro de 10 litros, desse de vinho. Chopp claro de vinho, desse de vinho, né? E por quê?
Um parente dela lá, primo, sei lá o quê, estava abrindo um depósito de bebidas e ela levou assim a guisa de propaganda. Só que assim, ninguém sabia que ia levar. Ela não falou para ninguém. O diretor na época, quando viu, ficou com o cu na mão. Porque também não tinha aluno, mas era um planejamento. Se passa um supervisor ali, aquilo, meu amigo, ia todo mundo pro pôr da rua. Todo mundo seria exonerado a bem do serviço público, né? E ela chegou com 100 anos. Foi montando, não quis saber. Quando o diretor viu, a coisa já estava feita, né? E eu queria ver o circo, ele ia pegar fogo mesmo, né? Então, o pessoal começou a tomar, eu tomei, eu tô aqui, vou tomar. E foi a minha primeira vez de vinho. A impressão que eu tive na primeira vez é a mesma dessa. Bebida agradável, mas não é chopp, não é cerveja, uma curiosidade, é um híbrido, né? É um híbrido que a natureza descartaria. Né? Ele não traz nenhuma vantagem evolutiva. Você quer descartar. Interessante. E ela trouxe também uns petiscos, uns amendoinzinhos. E tinha amendoim, eu não lembro o nome agora, infelizmente. Era amendoim tinha com alho, com vários condimentos, né? E tinha um que eu gostei muito, com wasabi, raiz forte. Ninguém comeu. As pessoas têm um paladar muito sensível. E eu levei um monte de pacotinho para casa, amendoim com wasabi. Então a primeira vez que eu experimentei o chopp de vinho, essa é a segunda, foi quando essa Sônia, né, ela levou isso aí, e o diretor ficou com o cu na mão, e eu morria de rir, porque o pessoal ia tomando, vai tomando, né, tá ali, vamos tomando, e o diretor ficava ali passando, de olho no celular, para ver se não tinha nenhuma mensagem de supervisor que pudesse ter visto. No fim deu tudo certo, acabou, o pessoal saiu de lá tudo tralalá, tudo feliz, né? Mas o chopp de vinho realmente não me apeteceu tomar de novo. Repito, uma cerveja boa. Igual aquela de limão que eu tomei aqui, que parece uma soda limonada. Não é ruim, mas não é cerveja, né, meus amigos? É um híbrido, né? Fica aqui e ali. Não sei se nem mesmo o Baco aprovaria, né? Tá aqui. Suco de uva, tem gosto de suco de uva. Não tem gosto de álcool, apesar de ter 5%, você não sente gosto de álcool, né? É suco de uva. É bom, deve ser bom, é flavonoides, antioxidantes, né? Diz que se você tomar um copo de vinho por dia, aumenta a sua longevidade. Então se tomar um garrafão, meu amigo, você fica imortal, né? Mas é isso que eu queria falar, esse monte de besteira que eu falei, é para apresentar esse híbrido, essa coisa bizarra que o ser humano criou, né? Essa hibridização da cerveja com vinho. Para mim não funciona. Mas, enfim, tá aí, tá registrado.